Olá, eu sou o Rogério Dedivitz, presidente da Federação Brasileira de Filatelia, FEBRAF. As palavras iniciais são de parabéns e agradecimento ao Javarone e sua equipe pela organização do belíssimo encontro filatélico e numismático na cidade de Ribeirão Preto, neste início de mês de abril, ocasião em que ocorreu também a Assembleia Geral Ordinária da FEBRAF. Organizamos em conjunto esse curso de filatelia e eu tenho satisfação agora de fazer uma apresentação sobre filatelia temática. É uma apresentação voltada, sobretudo, aos iniciantes, aqueles que estão começando uma coleção temática e desejam evoluí-la no sentido de apresentá-la em uma exposição competitiva. Todos sabemos que o selo postal surgiu em meados do século XIX, visando corrigir o problema de que quem pagava o porte da correspondência frequentemente era o destinatário e, frequentemente, as administrações postais tinham prejuízo. Então, na reforma postal realizada na Inglaterra vitoriana, surgiu em 6 de maio de 1840 o Penny Black. Em seguida, nós tivemos o Cantão de Zurique, com os seus selos, e, finalmente, os célebres óleos de boi aqui no Brasil. Iniciava-se todo um processo de reforma postal, com a criação do selo postal, que se popularizou ao redor de todo o mundo. E como tudo aquilo que chama atenção, que atrai interessados, o selo postal começou a ser colecionado. Muitos filatelistas surgiram já no século XIX, com isso comerciantes, catálogos e, mais adiante, exposições mostrando coleções com os principais selos e documentos postais e filatélicos organizados pelos diversos colecionadores. Então, na virada do século XIX para o século XX, a filatelia já era um hobby bastante popular. As primeiras coleções eram coleções por períodos e por países. Por exemplo, a coleção de selos do Brasil. E até hoje nós temos as coleções de filatelia tradicional organizadas dessa maneira. Temos também coleções de história postal que consideram portes, taxas dos diversos períodos ao redor de todo o mundo. Então, é uma forma de colecionar bastante tradicional e bastante utilizada, provavelmente a mais comum ainda nos nossos dias. No entanto, começou-se a perceber que o selo postal trazia em si não somente as indicações do país e do período ao qual se referiam, mas também traziam mensagens que iam além disso. Por exemplo, mensagens políticas, como nesse primeiro selo do Terceiro Reich, com a figura de Adolf Hitler, e no pano de fundo alguns símbolos do nazismo, como a águia e a suástica. Aqui no meio nós temos a primeira emissão, ou um dos selos da primeira emissão comemorativa do Brasil, celebrando o 4º centenário do descobrimento do Brasil. Então nós temos aqui um selo que mostra os indígenas observando uma das caravelas da Frota de Cabral chegando, no litoral da Bahia, e, portanto, com uma mensagem temática bastante importante e significativa. Aqui nós temos também uma das colônias italianas, do século XX, apresentando, por ser uma colônia africana, o desenho de um elefante africano. Ou seja, o selo postal começou a chamar a atenção não somente pelo país e pelo período, mas também pela mensagem que ele trazia, seja pelo motivo de emissão, seja pelo desenho e pelos eventuais textos que ele trazia. Com isso surgiram as primeiras coleções temáticas. Então, muitos colecionadores já no século XX começaram a desenvolver coleções, por exemplo, de temas como fauna. Hoje nós sabemos que fauna é um tema extremamente amplo, é praticamente impossível fazer de uma maneira profunda um tema tão amplo. Mas aqui nós temos vários selos de fauna
juntos, trazendo aves, peixes, diversos mamíferos, insetos, mais peixes aqui embaixo, todos da temática fauna. Nós temos também a possibilidade, dentro desse mesmo escopo temático, de organizar temas mais restritos, por exemplo, realizar uma coleção sobre Lenin, um dos próceres do século XX. Então, nós temos diversos selos, aqui são todos da União Soviética, mas existem selos de outros países de influência socialista, trazendo a figura de Lenin, e, portanto, temos aqui uma possibilidade de desenvolvimento de um tema bem mais restrito, por exemplo, do que um tema fauna. O fato é que surgiram, então, e popularizaram-se os filatelistas temáticos ao longo do século passado. Assim como nós temos coleções iniciais, surgiram também coleções mais avançadas. Então, vejam aqui à esquerda uma coleção especificamente de olhos de boi, trazendo alguns exemplares dos 60 réis, trazendo uma sobrecarta, uma belíssima sobrecarta também com um suporte de 60 réis. Então, de uma coleção tradicional mais ampla, partiu-se para uma especialização ou uma super especialização, por exemplo, de uma coleção de selos do Império do Brasil, ou ainda mais especificamente, de uma coleção de olhos de boi. Nós temos aqui um outro exemplo, a coleção do Sérgio Mastro Rosa, especificamente sobre marcas postais da cidade de Santos. Aqui, por exemplo, nós temos o carimbo com a cercadura, é o único exemplar conhecido, uma peça única, que circulou a partir de 1817 até meados da década de 1820. Então, é mais um exemplo de uma verticalização, aqui no caso de história postal, em que o filatelista se detém em um tema ou um tópico ou um assunto extremamente específico e desenvolve uma pesquisa bastante profunda dentro daquilo que ele escolheu. Então, aqui nós temos um exemplo de filatelia tradicional, de história postal, em que se parte para uma superespecialização. A vantagem da superespecialização é que ela permite um estudo mais aprofundado naquilo que nós escolhemos colecionar. Da mesma forma, na temática, parte-se para uma especialização maior. Nós vimos a possibilidade de fazer uma coleção de fauna, que seria uma coleção extremamente ampla, mas dentro da fauna nós podemos fazer, por exemplo, especificamente uma coleção sobre girafas. Então nós temos vários selos de girafas aqui, sobretudo de países africanos, mostrando detalhes, a relação em família, a girafa se alimentando, a vida em comunidade, enfim. Os selos de girafa permitem também uma especialização, permitem que o colecionador se detenha a maiores detalhes dentro de um tema mais específico. No entanto, quando nós falamos de filatelia temática, nós temos que entender que a temática ela reúne não somente selos daquilo que nós escolhemos colecionar, mas todo e qualquer material postal e filatélico do nosso tema. Por exemplo, além do selo postal, nós temos outros materiais relacionados ao selo postal. Por exemplo, aqui uma artwork, uma prova de artista, um desenho inicial de um selo postal. Aqui nós temos uma variedade, vejam um selo tipo e os selos sem o preto e sem o azul. Nós temos uma prova de luxo, nós temos uma série de selos num fragmento de uma folha, mostrando uma importante falha de impressão. Nós temos o verso do selo mostrando propagandas, aqui no caso propagandas sobre sabonetes, selos da Nova Zelândia. Então, mais uma vez, a possibilidade, dentro daquilo que nós elegemos colecionar, de fazer um estudo mais aprofundado, por exemplo, do próprio selo postal. Da mesma forma, nós podemos utilizar cadernetas, ou carnês, carimbos e várias marcas postais. Aqui nós temos a célebre mosca do Império do Brasil,
Carimbos comemorativos, aqui eu faço homenagem à nossa centenária Sociedade Filatélica Paulista. Flâmulas, franquias mecânicas que apresentam um valor de porte. Da mesma forma, correspondência de Segunda Guerra Mundial, aqui nós temos um aircraft dirigido para a Escócia, a partir da Índia, Segunda Guerra Mundial, a partir de soldados que estavam lá no fronte. Máximos postais, vejam aqui o cartão postal, o selo, o carimbo com desenhos semelhantes. Inteiros postais, que são aquelas peças que já apresentam um pré-franqueamento. O cupom Reposto Internacional, enfim, nós temos uma variedade de peças filatélicas, documentos postais e filatélicos, na verdade, que trazem alusão aos mais diversos temas. Então, quando nós nos propomos a desenvolver uma coleção temática, nós devemos ter em consideração que não somente o selo postal é importante, de fato, o selo é muito importante, talvez o elemento mais importante da nossa coleção. No entanto, nós temos diversos materiais filatélicos que podem e devem fazer parte de nossa coleção, desde que tenham relação com ela. E a partir do momento em que nós nos especializamos, em que nós aprofundamos a nossa pesquisa, em que nós trazemos material diverso na nossa coleção, a nossa coleção vai adquirindo um peso filatélico maior, um respeito temático maior a partir do momento em que nós aprofundamos a nossa pesquisa e a partir daí nós vamos pleitear, participar com a nossa coleção de uma exposição filatélica. As exposições ocorrem em nível nacional no Brasil, as famosas BRAPEX, que desde 1938 estão aí presentes e que a FEBRAF mantém, é provavelmente a mais antiga das exposições filatélicas nacionais, ou uma das mais antigas, e a partir do momento que a coleção participa numa BRAPEX e consegue uma premiação mínima, ela poderá participar de uma exposição interamericana e mesmo futuramente de uma exposição mundial. Aqui nós temos, para ilustrar, algumas fotos das exposições realizadas no ano passado, em Cape Town, na África do Sul, em Jacarta, na Indonésia, em Londres, a London 2022. São momentos de reunião, de congraçamento dos filatelistas com os comerciantes, é uma possibilidade de renovar amizades que voltou com tudo no ano passado, após o triste período da pandemia. E participar de uma exposição filatélica, para todos nós, é uma situação muito prazerosa, e essa satisfação aumenta quando, além de estarmos ali presentes, nós também temos a possibilidade de mostrar a nossa coleção. Temos que levar em conta que exposições como estas mundiais, que eu estou exemplificando aqui, são verdadeiras Olimpíadas. Nas Olimpíadas, os melhores atletas são aqueles que representam seus países, e da mesma forma, numa exposição mundial, as coleções devidamente ranqueadas que estão ali presentes. Então, é importante que nós aceitemos o desafio de começar a partir de uma coleção inicial, estudar, adquirir bom material, estruturar. O principal na coleção temática, sem dúvida, é todo o estudo que nós fazemos, e o estudo ele permite adquirir um nível muito grande na nossa coleção, sem necessariamente fazer um investimento milionário. Então, com um investimento inteligente e razoável, nós conseguimos montar uma bela coleção que pode chegar, sim, a participar de uma exposição mundial de filatelia. E com o passar do tempo, eu trago aqui 2 exemplos de planos de coleções muito boas que estiveram presentes nas exposições mundiais ano passado. Com o passar do tempo, a coleção poderá adquirir um status maior. Vejam aqui 2 exemplos de estrutura de coleção temática. Aqui à esquerda, uma coleção sobre acústica, salvo engano, medalha de ouro grande, ano passado, na Suíça. O plano mostra, inicialmente, o homem vivendo num ambiente rico de ruídos, a criação da ordenação do som, do controle do som, com a elaboração da música, a compreensão dos fenômenos sonoros. O homem escreve os sons, criando a memória para a humanidade.
as técnicas que permitem a transmissão do som à distância, então telefonia, radiotelefonia, radiodifusão, e chegando no aparelho auditivo, então desde a anatomia da audição até a utilização de aparelhos que permitem ouvir adequadamente. Então vejam que dentro de um tema que poderia ser desenvolvido de uma maneira absolutamente trivial, o filatelista aqui desenvolveu um plano extremamente elegante, diferente, inovador e contou uma história. Quando nós chegarmos nesse nível, a nossa coleção atingirá um nível elevado e poderá participar de uma exposição de maior nível, maior porte. Então, é muito importante que aqui nós utilizemos o nosso poder criador, o estudo aprofundado do tema escolhido para desenvolver um plano que fuja do trivial e que nós possamos contar uma história. Aqui uma outra coleção, também medalha de ouro, que mostra todo o cultivo e a colheita, então, desde o desenvolvimento da terra, a semeadura das sementes, todos os cuidados com irrigação, os cuidados com o solo, conservação da água, a cultivação, o cultivo, né? Até a colheita e o impacto socioeconômico que isso tem. Então, se desenvolve toda uma história a partir do tema escolhido. Da mesma forma, quando nós partimos de uma coleção inicial para uma coleção mais avançada, além da importância do desenvolvimento temático, de contar uma história diferente, de ser criativo, de demonstrar um conhecimento sobre o tema, nós passamos também a selecionar materiais filatélicos de maior porte, de maior importância. Aqui nós temos um exemplo, o famoso selo da Arara, da célebre série de 4 selos de 73, em que nós temos um carimbo de primeiro dia de circulação e um carimbo comemorativo. É um envelope interessante. Aqui é um desenho feito pelos Correios, salvo engano, mas, sendo ou não pelos Correios, o que importa aqui para nós é o selo e o carimbo, porque esses são os elementos postais. Esse desenho não é um elemento postal e, portanto, não tem uma importância maior no contexto de uma exposição competitiva. Aqui nós temos um outro exemplo, um selo e um carimbo de primeiro dia de circulação com um desenho alusivo no envelope. Mais uma vez, é uma peça interessante, bonita, porém, o desenho que consta no envelope, apesar de ser alusivo ao tema, ele é um desenho que não é um elemento postal e, portanto, não tem importância para nós. E da mesma forma, quando nós verificamos o fragmento que aqui interessa, composto pelo selo e pelo carimbo, o carimbo é um carimbo de primeiro dia de circulação, ele não traz nenhuma ilustração, nenhuma alusão adicional ao tema escolhido. Então, ao invés de mostrar esse envelope que ocuparia muito espaço, bastaria mostrar o selo postal isoladamente. À medida que a coleção vai evoluindo, nós passamos a utilizar materiais como esse pré-filatélico aqui de Santos, que é um pré-filatélico circulado com um carimbo postal, portanto, é uma peça autenticamente viajada. Vejam aqui o valor de porte da época, de R$ 40 indicado. É uma peça pré-filatélica, não havia selos ainda. E aqui nós temos um exemplo de um carimbo que entraria, por exemplo, numa coleção de fauna especializada, de uma peça de peso, uma peça circulada, e que, portanto, tem um peso filatélico maior do que os dois envelopes anteriores. Da mesma forma, aqui nós temos um inteiro postal circulado, nitidamente uma carta comercial não filatélica, com o porte adequado para que a carta viajasse do Egito para a França. Aqui nós temos o mesmo inteiro postal que eu havia mostrado no slide anterior, e uma outra belíssima carta. Ambas as peças são circuladas, essa peça da Bélgica, inclusive, com uma etiqueta de registro. São peças de interessante peso filatélico. No entanto, vejam que essa peça belga, ela é nitidamente uma peça filatélica e não comercial, já que o porte total utilizado nessa carta está acima do porte necessário para que a carta viajasse da Bélgica para o Brasil.
Nós temos a série completa desse selo, dessa série pró-combate à tuberculose, apresentada aqui nessa carta, que realmente viajou. Porém, difere desse inteiro postal, que viajou comercialmente, sem uma intenção específica de que viajasse com a série completa. Então, é mais um exemplo de que, com o passar do tempo, nós vamos refinando na escolha do nosso material, no sentido de estruturar a nossa coleção da melhor maneira possível. Portanto, é muito importante que nós tenhamos em vista que, para a participação numa exposição competitiva, é importante uma grande dedicação, um grande estudo, que nós estudemos detalhadamente o nosso tema, desenvolvendo uma história original, contando essa história a partir dos diversos selos e documentos postais e filatélicos, e que, com o passar do tempo, nós selecionemos o material de maior peso para que faça parte de nossa coleção, para que ela possa participar inicialmente de exposições nacionais e, com o passar do tempo, também de exposições internacionais. É um convite que eu faço a todos e, seguramente, a FEBRAF estará sempre a postos para ajudar não só clubes, como também filatelistas no desenvolvimento de suas coleções. Muito obrigado.